acabamos de ver a quinta temporada de Stranger Things um pouco atrasado, né? Mas nós vimos muitas pessoas falando muitas coisas sobre a quinta temporada e a gente demorou para ver porque a gente foi meio que influenciado de forma negativa por pessoas que não gostaram da quinta temporada inteira, né? Não só do final, mas de como a temporada inteira se desenvolveu. E a gente quer conversar um pouco sobre isso, né? Sobre a nossa opinião, sobre o que a gente achou e levantar alguns questionamentos que talvez alguma pessoa que esteja assistindo tenha algumas respostas, porque a gente não tem. E sei lá, eu não entendi porque que algumas pessoas não gostaram, mas eu gostei, achei a quinta temporada bem sincera no geral e não tinha o que fazer, né? A história correu do jeito que tinha que correr. E o que achou do geral, assim? Eu também não entendi o porquê que as pessoas acharam que tinha ficado ruim, porque falaram que a Millie, ela falou não, a Millie, ela tava atuando diferente, tava meio distante dos outros atores, né? Assim, dava para ver, né, enquanto eles estavam atuando, que eles estavam meio distantes, e eu não percebi nada disso. Eu achei que ela ficou do mesmo jeito que sempre foi, porque a personagem dela é desse jeito, né? Sim, Ela é já meio distante mesmo das pessoas. Ela é desse jeito. Ela sempre foi desse jeito desde criança, justamente porque ela não teve o convívio com outras crianças que não estavam dentro lá do mesmo convívio que ela, né? Ela não sabia nem falar direito no começo, então ela ela já era desse jeito, então eu achei que não mudou nada não. sim. O que as pessoas têm que entender é que confundir um pouco do lado pessoal da atriz com o personagem. Eu vi um comentário falando assim, depois que ela ganhou dinheiro e tudo, ela casou com um cara esquisito e foi para uma fazenda, viver no mato, como se isso tivesse influenciado a performance dela como atriz. E eu acho que isso não tem nada a ver. Como a Samantha disse, realmente, o personagem dela na série foi uma criança que não conviveu numa sociedade normal. Foi uma criança que conviveu com outras crianças iguais a ela, mas submetida a diversos experimentos e coisas muito traumáticas e não naturais para a formação de um cérebro de uma criança, né? Então foi uma criança criada em laboratório. Ela sempre foi meio esquisita mesmo, assim. Esquisita não, né? É normal, só que o normal de uma criança que não teve um crescimento saudável num laboratório, submetida a diversos experimentos que deixa a pessoa realmente daquele jeito. Então, igual você disse, ela não sabia falar, ensinaram ela a falar, a se comunicar, né? Porque Pois é. no começo da série a gente até achava que era um menino quando viu pela primeira vez, porque ela não tinha nem cabelo. Então, assim, eles Uhum. tiraram toda a identidade da pessoa, né? Cortando o cabelo para virar um robô praticamente, né? Uma máquina de guerra, que é isso que era o objetivo. Mas sobre o final, que eu acho que é o que mais é interessante, assim, o que a gente mais gostou de conversar sobre o passado do Vecna. Porque assim, a gente assistiu, mas a gente não voltou nas outras temporadas para poder relembrar, porque a gente ficou meio desanimado com tudo que o pessoal tava falando. O ideal seria assistir tudo de novo para relembrar, porque foram acho que 3 anos desde a temporada anterior, da quarta, né? Então realmente você Não não, lembra mais. não vai lembrar muita coisa. Mas surgiram vários questionamentos, né, sobre, por exemplo, que o Vecna estava fazendo naquela caverna, o que ele foi fazer lá, porque a gente sabe que ali foi um lugar que ele viveu, né? Então provavelmente aquele lugar ele tinha um mundo mais elaborado. Aquela cena ali, aquele cenário é uma construção do que ele lembra daquilo ali. Então possivelmente ali tinha uma cidade, ou tinha um bairro, ou tinha alguma coisa que virou um deserto porque ele excluiu tudo da mente dele que não importava, né, para o sofrimento dele, né, para a história dele ali. Então só tem a caverna lá e Aquele buraco lá. aquele buraco parece tipo um porão, sei lá. É. E tinha aquele homem lá, quem é aquele homem? O que ele tá fazendo Como lá? que aquele homem foi parar lá? Tava fugindo de quem? Sim, Isso a série não. Ela deixou meio. Assim, se ela respondeu essas perguntas, eu não prestei atenção nisso. sim. Mas eu acho que ela não respondeu. Ou eu deixei escapar alguma coisa, ou isso já foi falado de repente na outra temporada e alguém conseguiu pescar, mas a gente. Eu não lembro, pelo menos. Sim, eu também não lembro. E eu lembro que no crachá daquele homem tinha um símbolo que lembra o símbolo da Umbrella do Resident Evil. Não sei se você lembra, era um símbolo vermelho meio que redondo, assim, tinha Nossa. uma divisão e tudo. E
de que empresa ele era, porque parecia uma empresa, não parecia de um exército, de um país, de uma nação, de alguma coisa, parecia de uma empresa privada. Uhum. E o Vecna, ele era mal de verdade ou ele se deixou levar pela mente colmeia? Porque até então ele estava se defendendo quando o cara atirou nele, mas quando ele neutralizou a ameaça, ele continuou e ele... Ele ficou parecendo que sabia o que estava fazendo. Sim, Porque para mim não fez muito sentido o fato do homem estar ali, já machucado, né? sim, E perguntando para uma criança, falando para uma criança que eles mandaram você aqui me pegar, por que uma criança estaria atrás dele? Não faz sentido. Se ele tivesse caído lá e com medo, ele talvez ia ficar com medo se chegasse um adulto, né? Um adulto chegou e ele, tipo, tá fugindo de alguém, ele estaria fugindo de um adulto. Agora, uma criança vestida de escoteiro chegou e ele se sentiu ameaçado. Não, assim, não fez muito sentido. Assim, não fez muito sentido, mas provavelmente tem um sentido, né? É lógico que tem um sentido. sim. Então, ficou parecendo que o Vecna já estava ali, no caso, como é que é o nome dele? Harry? Henry. Ele já estava ali com um intuito, né? Ele já sabia o que ele estava fazendo. Ficou parecendo que ele estava ali só porque escutou o homem gritando, né? Mas eu acho que ele já estava ali sabendo que ele precisava fazer. Tanto que quando ele pegou a maleta, tipo, depois que ele matou o homem, né? Que ele deu a pedrada no homem, ele pegou a maleta e abriu, tipo... Ele não ficou assustado e saiu correndo. Eu acho que uma criança faria isso, né? Sim, Procuraria um adulto para mostrar o que tinha acontecido. E uma criança eu também acho que não mataria uma pessoa a pedrada na cabeça, sim, né? Então eu acho que ele já estava ali. Agora ele já estava ali com a intenção, né, sabendo já o que ele tinha que fazer. Agora por quê? sim. Porque não cola isso de que, não, eu tava passando aqui e eu ouvi você gritar. Você viu a distância que o cara tava até da superfície daquela caverna? Daquele porão, sei lá, é muito longe. E parece que aquela caverna, eu não sei se realmente foi aquela caverna, aquele pedaço da caverna foi uma criação da mente dele, ele ignorou o resto que tinha ali, ou se é só aquilo ali. Porque É. se for só aquilo ali, não faz sentido ele estar ali, porque não vai pra lugar nenhum. Aquilo ali não é uma passagem, nada, é um desce, tem um corredor que tem um final. Então, por que ele estaria ali? Um deserto e em volta tem floresta e a gente não viu casa por ali por perto, É. né? Então, é aquilo que eu acredito. Ele ignorou todo aquele resto. E virou um deserto, porque ele ignorou. Uhum. Então a mente só criou coisas que fazem sentido. Agora, a caverna em si não faz sentido ele ter entrado ali só pra. Ah, tô passando. Porque aquilo não tinha saída, não tinha nada. A não ser que a mente dele tenha se protegido e ignorou todo o resto daquela caverna que possivelmente podia ter alguma coisa e não tem, né? Aí, tipo, ele estava vestido de escoteiro, então provavelmente ele estava Explorando. explorando, mas ele estaria com outros escoteiros, né? É E uma verdade. pessoa adulta junto. Sim. Então, faria sentido o quê? Ele vê aquele homem lá e ele sair correndo e procurar um adulto para buscar ajuda. É. E não chegar e falar com o homem e como se ele precisasse ir lá e fazer Sim. alguma coisa, né? Sim. Então foi bem estranho. É. Mas mesmo assim, aquilo é um trauma para ele, Sim. né? E é um trauma tão grande a ponto dele ter muito medo de... Ele precisou vencer o trauma só no último episódio porque o que ele precisava fazer era muito mais forte do que o trauma dele, né? Sim. A missão, no caso dele. É. Então, eu acredito que daria pra fazer um filme ou uma série. Acho que um filme. Uma série eu não sei se daria pra se esticar tanto. Do o que é aquela pedra, de onde ela veio, que Exatamente. empresa que estava fazendo. Tava fazendo o que com ela. Aquele homem sabia muito bem o que era aquela pedra, Sim. então ele trabalhava onde? É. Porque disse pra ele resistir, né? Exatamente. Então o homem tinha um conhecimento avançado sobre aquela pedra. Aquilo já tinha acontecido, Sim. talvez de forma mais controlada dentro de um laboratório, mas ele sabia muito bem o que Sim. acontecia, da onde que veio aquilo e por que estava com ele, por que ele estava fugindo com aquilo, Eles te mandaram. Quem te mandaram? quem mandou. Ele tava com medo de quem? É, Então daria pra fazer uma série ou um filme até o momento que a 11 aparece ali, tipo, começou o experimento. Acho que a partir dali já não precisa de muita história, porque seria chover no molhado, né? Porque a gente já viu tudo. Então, antes eu acho que faz até sentido. E aí tem aquelas coisas de série, né? Tipo, coisas desnecessárias, mas pode ser que nem tanto. O
a confissão lá, vamos dizer assim, a do Will, aquilo ali pra mim foi desnecessário, porque, sabe, é uma coisa normal. Só que a série passa nos anos 80 e aquilo não era tão comum, né? Uhum. Então, tipo, aquilo, eu tô falando como se fosse algo No caso, era uma absurdo, questão na não é? época, né? Sim, era uma questão na época. Sempre aconteceu, sempre as pessoas sempre se relacionaram independente do sexo, mas não era uma coisa pública, né? As pessoas escondiam. É. Então ele achou que tinha necessidade de falar, sendo que a gente sabe que não tem, mas naquela época as pessoas pensavam que sim. E era um medo dele, então a série fala sobre isso, né? Sobre você enfrentar seus medos, e era um medo Uhum. dele. Então, tá, até faz um pouco de sentido. E quando ele fala que o Vecna entrou na mente dele e mostrou os medos dele, ele mostrou um medo que ele tinha, que eram os amigos dele se afastarem dele depois que soubesse, né? E isso também deixou a gente, assim, mostrou pra gente que o Vecna não conseguia ver futuro também, né? Porque, sei lá, às vezes a gente vê, ele mostra algumas coisas para as pessoas que parece que é o futuro. Sim, Então, nesse caso não foi, porque ele só mostrou realmente um medo que o Will sim, tinha, é, mas que não aconteceu. é. O que eu acredito que o Vecna faça é ele pega o medo de uma pessoa e vê a possibilidade do que vai acontecer se a pessoa não enfrentar aquele medo. Então, ele fez isso com todo mundo e não Uhum. necessariamente aquilo vai acontecer. Pode ser que sim, pode ser que não, depende de como a história se desenrolar. Então, depende dos atos de cada personagem. Então, sei lá, então não acredito que o Vecna veja o futuro. Não, Não. ele é uma previsão que ele faz, uma possibilidade. Isso a gente pode fazer independente de ter poder ou não. Então, Eu acho que ele consegue acessar mesmo o medo da pessoa. Então a é, pessoa provavelmente pensava naquilo, né? O Will, no caso, pensava que se ele contasse para a mãe, para os amigos, as pessoas iam se afastar dele. E era um medo, né, latente que ele tinha. Aí sim, o Vecna mostrou isso para ele. Mostrou, ó, se você contar, pode ser que aconteça isso, porque é o medo que ele tem. sim, Mas aí ele contando e a gente vendo que as pessoas não se afastaram, né, que a gente sabia que isso não ia acontecer, é, só confirmou que ele não consegue ver futuro. Ele só vê o medo das pessoas mesmo. sim, é verdade. E a série tem diversos simbolismos e diversas mensagens que te fazem refletir. Então as pessoas que falaram que não gostaram, o que elas estavam esperando, sabe, ver? Eu não sei, porque tiveram uns diálogos muito prolongados, né, igual É. você disse, mas é porque são 10 anos de série, então realmente foi uma vida que eles viveram juntos, assim, a infância de todo mundo ali, porque você vê na série eles eram pequenininhos, então eles realmente eram crianças e viraram praticamente adultos na série. Aham. Então, os diálogos mais longos foram meio que uma explicação da história, É. uma caminhada até a despedida. Então, Eu acho que a série tinha que ter essa coisa mais dramática, um pouco. é, Um pouquinho assim de melodrama, sabe? Por conta de ser mesmo a última temporada e uma despedida entre eles, né? sim, Entre os personagens. Então eu acho que, mesmo que tenha sido às vezes um pouquinho arrastado por conta desses diálogos mais é, compridos e meio dramáticos, mas eu acho que isso não estragou a série. não, acho que não. E você percebe o amadurecimento dos personagens quando você vê na série no começo crianças e eles envelhecendo assim na última temporada eles já meio que falando palavrão então tipo não eles viraram adultos então tipo passou o tempo então realmente Aham, tem a necessidade de ter uns diálogos mais longos para uma despedida, né, uma aham. despedida entre aspas, né, então eu acredito que faz sentido, mas sei lá, talvez as pessoas não entenderam a mensagem da série, né, que é sobre você enfrentar seus medos e sabe, o medo só tá na mente de cada um. Não necessariamente aquilo que você tem medo vai se tornar realidade ou vai acontecer, sei lá. Tipo, depende de como você enfrentar aquilo, né? Aham. Eu acho que as pessoas, sei lá, não sei se não prestaram atenção ou se os comentários que a gente viu foram de pessoas que só estavam hateando mesmo, sabe? Tipo, sei lá, por hoje acompanhar a vida pessoal das pessoas Sim, e começar a pegar um lado, o outro. Disseram que teve as duas atrizes, elas parece que não estavam se dando muito bem, e isso transpareceu na série, que era a On com aquela menina que estava em coma.
A Sad Sim, que é ruiva? Eu vi alguém falando sobre isso também, mas eu acho que não. Sabe, o convívio que eles tiveram ali nem foi tão grande, porque eles não ficaram tanto tempo juntos, Contracenando juntos, né? contracenando juntos para poder dizer que eles estavam distantes, porque a On ficou um tempão lá no mundo invertido com o pai dela, então, tipo, não teve muita coisa entre eles mesmo, foi mais no final. É. E esse final eu achei normal, assim, eles contracenando juntos, eu achei que estava tudo normal. É. As pessoas inventam as coisas na cabeça e vai ver, elas nem brigaram, nem aconteceram nada, as pessoas criam as coisas na cabeça, sabe? Sei lá. Mas, então, talvez as pessoas tenham esperado mais ação. Teve bastante ação, inclusive mais do que eu esperava, porque... Eu achei muito legal as cenas do Will conseguindo controlar os Demogorgon, depois controlando o Vecna. Eu achei muito legal mesmo essa... Tipo, Sim. era uma coisa que eu não esperava que ele pudesse fazer e que pudesse ter na série. E também o final que conseguiram matar o Vecna, foi todo mundo junto. Também achei bem legal de não deixar isso só com uma pessoa, né? Sim. Tipo, a On vai lá e ela vai sozinha matar ele. Todo mundo colaborou de alguma forma, do seu jeito, e todo mundo conseguiu fazer isso acontecer juntos, né? Sim. Eu achei isso bem legal. Sim. Eu gostei bastante. E todo mundo enfrentando o bichão no final, junto. Uhum. Não deixaram só pra ela, né? Eu achei isso muito legal. Porque senão ia ficar tipo a salvadora da pátria. Tipo, todo mundo se lascando a série inteira e ela chega no final pra dar o último hit e matar o bicho. Tipo, não faz sentido. Tipo, é indigno. Eu acho que é. E ficar todo mundo lá só olhando, esperando ela terminar É. e ponto. Não, achei muito legal. É. Agora, eu gosto muito da parte de simbolismo que a série tem. Eu comecei a perceber quando eu vi a rosa vermelha na porta da casa do Henry. Aquela rosa vermelha que fica por dentro e por fora, mas você vê mais ela por dentro do que por fora. Então, tudo isso tem um símbolo, tem um significado, e as pessoas elas estão ficando mais burras por causa do Instagram, por causa das redes sociais, elas estão ficando mais burras. Deve ter assistido a série vendo TikTok, Instagram, e não prestou atenção na série, na mensagem da série, nos símbolos que a série tem. O papel do Henry, com o que ele representa ali na série, sobre os mundos, os 3 mundos, né, que praticamente são 3, né, o que eles representam, o que o Harry quis dizer quando você pode explorar tudo, menos na floresta, você não pode ir nas montanhas porque lá tem monstros. Isso te lembra alguma coisa, alguma história parecida? Te lembra? Tipo assim, tem uma história parecida, te lembra alguma coisa? Para mim parece bem familiar esse tipo de história. Então tem símbolos que você consegue tipo substituir, fazer ligações e conseguir interpretar com as chaves que a gente tem, né? Cada pessoa interpreta com as suas chaves, né, conforme as suas referências, a sua cerca, né, o que está dentro da cerca é o que eu uso para interpretar o mundo. Então, as pessoas que não entenderam talvez estejam com pouca coisa dentro da cerca para conseguir enxergar o lado de fora dela. Mas a figura do Henry ali, para mim, foi a mais enigmática, que eu mais gostei, porque ele faz muito papel de um ser de uma mitologia, ou não, depende de como você encarar isso, que todo mundo está familiarizado até demais. E eu achei muito interessante. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, porque esse assunto é muito longo, muito complexo, e eu gosto muito. É a minha parte favorita, né? A parte de simbolismo, entender o papel de cada personagem, como que eles se relacionam com outras mitologias, outras culturas, e são símbolos, né? E em diversas culturas tem o mesmo símbolo, só que eles têm aparências diferentes, então, sei lá, é um assunto para outro vídeo, mas é muito interessante, eu gosto muito. E os diretores, quando colocam esses simbolismos assim na série, não é à toa, né? Não é à toa. Sempre fazendo, querendo contar uma história ali, e que você, quanto mais acervo você tiver dentro da sua mente, mais você vai entender o que as pessoas queriam passar com aquela história, né? Mais chaves você vai ter para conseguir desvendar esses mistérios. Porque eles não colocam um símbolo porque é bonito, porque é à toa, não, porque significa alguma coisa. Lógico. Só que se a gente ficar explicando o tempo todo o que cada coisa significa, perde a graça. Perde. O legal é você mexer com a mente do espectador para ele conseguir enxergar aquilo. Por que tem filmes e séries que a gente vê, se emociona, outras não? Porque no nosso inconsciente ou subconsciente, seja lá onde for, dentro da nossa mente, tem alguma coisa que se identificou com aquilo. Então,
a gente se emocionou por um motivo. A gente muitas vezes não sabe, mas a nossa mente lá no fundo sabe. Uhum. E às vezes você vê uma coisa, não entendi, aquilo não bateu muito, é porque você ainda não tem a chave para interpretar aquilo. Às vezes a gente nem tem, mas mesmo assim se emociona, porque ela tá lá, ela só meio que tá perdida a chave. Então, tipo, tem esses estágios onde você sabe o que aquilo significa, conscientemente, onde você sabe, mas não sabe que sabe. A chave tá lá, mas tá perdida, você só não sabe onde tá. E tem quando você não sabe nada, e aí você não entende, fica tipo, não entendi e tudo. E, sei lá, é, para quem não sabe, né, Stranger Things foi baseada num projeto do governo americano que estava fazendo sobre espionagem, viagem no tempo, controle mental, essas coisas assim. Então, né, você vê que eles pegam as histórias de algum lugar e criam uma ficção em cima, ou nem tanto, né? Então, Uhum. tipo, não é criado nada. Eles vão pegando assim as coisas, vai criando uma história e fica legal. Então, e no final da série, o Jim fala que vai para Montauk, né, trabalhar lá, Uhum. ganhando um pouquinho a mais, tipo isso. Eu ouvi dizer que quando a série foi feita, era para ser chamada de Montauk, só que para não dar problema com o governo, eles não botaram. Ia ficar muito na cara também, né? Tipo, Sim. então no final da série ele deixou essa chave, tipo, não, vou para Montauk trabalhar lá e tudo, vou dar para comprar casa, desde lá e viver junto com a mãe do Will. Então, tipo, quem tem olhos para ver, veja, né? Então, tipo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, realmente, tipo, tá sendo dito na sua cara ali. Só que É. as pessoas não prestam atenção, elas não querem saber. Eles mostraram que, tipo, foi sobre essa história que a gente fez a série. Sim, É em cima disso. sim, é. Eu achei também a série muito parecida com o Remnant from the Ashes, que é um jogo para PC, acho que tem para Xbox, para PS3, 4, não lembro qual PlayStation tem. Mas é muito parecido, tudo muito parecido. Claro que não vai ser 100% igual, óbvio, né? Mas é muito parecido. Tem a pedra no jogo, que tem no final. Eu nem sabia que ia ter a pedra no final do jogo, mas antes de terminar a série eu já tava falando, é muito parecido com o jogo. Tem a pedra, e a pedra no Remnant serve para você acessar o submundo. Você já meio que já tá no mundo lascado, mas quando você usa a pedra para viajar pelos mundos, que é uma pedra vermelha, igual a da série. Uhum. E tem os bichos do jogo são praticamente muito parecidos, né, com o da série, porque são os bichos meio que de tronco, meio tentáculo, sei lá o que, que é aquilo lá, parece que é uma matéria orgânica, mas parece que é uma Umas árvore, raízes, né? é uma espécie de raízes, tentáculos, sei lá. E tem figuras muito parecidas a On quando ela vai fazer a viagem mental dela, ela usa uma banheira, ela consegue fazer fora, mas para viagens mais profundas ela faz numa banheira. No Remnant tem um bicho que ele fica dentro d'água e ele não envelhece, ele não morre enquanto ele está dentro d'água. E, e nossa, tem várias coisas também. E para quem não viu o final do jogo, não vou dar spoiler do final do jogo aqui, mas é um jogo velho pra caramba, já de 2019, eu acho, 2017, não lembro. 2019. No final do jogo é basicamente o tema da série. Quando você chega no final do jogo, você vê o que acontece, você vê, caramba, é igualzinho a série. Inclusive a cor do mundo é igualzinho. O mundo é todo vermelho lá no final do jogo. E aquele mundo está sendo gerado por algo. Então, basicamente, tipo, inclusive é o mesmo projeto. O nome eu não lembro, acho que não tem nome. Mas o nome dos experimentos que eles fazem são o nome das cobaias são sonhadores. Então, tipo, tem toda uma base militar lá dentro do jogo e tem Uhum. computadores que alguns funcionam, outros não, outros têm mensagem cortada, outros não, que te dão parte da história do que aconteceu. Paciente número tal, paciente número. E lá também são por números, né? E, Os pacientes. Não. e lá também são por números. Então, assim, existem muitas semelhanças e tudo. E, inclusive, o final lá, cara, é muito parecido o jogo. Se você não jogou esse jogo, joga porque é muito bom. E filme, série, jogo, tá tudo interligado, porque eles usam os Uhum. mesmos temas, a gente se interessa por tudo isso, então eu gosto muito dessas partes de essas coisas macabras, mitologia e essas histórias assim, eu gosto muito desse mundo de fantasia, pra mim é muito bom. Mas, Simbolismo, essas coisas todas. nossa, o Eminente 1 é um jogo que não foi AAA e é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, assim, foi um jogo que mudou assim, claro, eu joguei PS2, muitos jogos antes, a gente pode falar isso em outros vídeos, mas depois de mais velho, o Remnant foi um jogo que foi um divisor de águas pra mim, porque nossa, é um dos melhores jogos que eu já joguei, porque não é um jogo AAA, como eu tava dizendo, né? Eu me perdi na minha fala, mas não é um jogo AAA, mas é um jogo de extrema qualidade. Parece que foi um jogo feito tipo com muito investimento e não foi.
E ele, em nenhum momento ele fica repetitivo. Você fica assim, tipo, esse cenário eu já vi em outro lugar. Esse bicho eu já vi em outro lugar. Tipo, não tem isso no jogo. É um jogo, tipo, inclusive o 1 é muito melhor que o 2, eu achei. Tipo, nossa, é sensacional. E é muito parecido com a série. Tem mais semelhanças com a série, mas eu não vou lembrar. Mas eu posso fazer um vídeo depois falando sobre isso e a gente conversa. Você tem mais alguma coisa pra dizer? Não, só que eu gostei muito, apesar de ter começado a assistir depois que acabou o hype, assim, que todo mundo já tinha assistido e tal, mas foi por desânimo mesmo dos comentários negativos, e eu fiquei pensando, tipo, aí a gente foi empurrando com a barriga e deixando, É. né? A gente assistiu outras séries, a gente assistiu filme, a gente assistiu um monte de coisa, e agora do nada a gente, vamos assistir pra ver como é que tá. E desde do primeiro episódio eu já gostei. Sim. E já fiquei tipo, não entendi por que, que as pessoas estão falando mal. É. Porque eu já gostei desde o primeiro episódio. É verdade. E o que você acha? Um tá vivo ou não tá? Tá, Tá viva? tá viva. Tá viva porque teve todas as. é, todas as coisas que o Will. Que o Will não, que o Mike. Mike Wazowski? Todas as coisas que o Mike falou no final como uma teoria. Não tem como ser teoria. Tipo, realmente eu já tinha achado estranho desde a hora que ela começou, que ela estava lá, né, lá no portal, ela estava em pé. Eu já tinha achado estranho o fato dela estar lá em pé e, tipo, não tá com a mão no ouvido por conta Das armas sônicas, né? da kriptonita dela lá. E que ela não conseguia nem ficar em pé quando aquilo estava ligado. E eu fiquei achando estranho, porque, tipo, o negócio tá ligado e ela tá ali em pé, normal, assim, sabe? Só esperando tudo explodir. E eu não tinha me dado conta que ela conseguiu usar o poder dela para levar o Mike para a mente dela para poder conversar com ele. Quando aquilo tá ligado, ela não consegue usar o poder dela de forma alguma, ela não consegue nem andar. Sim. Então, tipo, ela tá viva, com certeza ela tá viva. Não, eu não acho que é uma teoria, eu não acho nem que a série deixou, tipo, agora pense o que você quiser, Uhum. se tá ou não tá. Eu acho que eles deixaram de cara, assim, falando que ela, dando certeza pra gente. Uhum. Sabe uma coisa que eu pensei agora que reforça essa teoria que eu não vi, que a gente não falou ainda? Que é o seguinte, eles combinaram de ir pra um lugar com 3 cachoeiras, né? Quando ela sobe lá só tem 2. Só tem 2. Não é como o Will imaginou e combinou com ela. Uhum. Então, tipo, faz sentido então não ser uma imaginação dele. Pode ser que naquela imagem lá do final tenha alguma cachoeira no canto, mas eu não vi, eu só vi 2, eu contei, só tinham 2 cachoeiras. Eu também. Realmente. E ele falou, eu não sei nem se isso é possível, porque no mundo real, se fosse numa realidade, para ele, talvez não seja nem possível ter 3 cachoeiras. Mas então, no mundo real, realmente não tem. Sabe, tipo, se tivesse lá certinho, 3 cachoeiras certinhas, a gente podia dizer que era uma imaginação. Dele. Né? Porque ela foi para um lugar onde realmente tem as 3 cachoeiras. Mas isso pode, né? Pode não ser possível. Ela foi para um lugar o mais próximo possível do Sim. que eles queriam. É. Que ela foi encontrou um lugar que tinha 2 cachoeiras. Então, é a realidade. Não é uma imaginação. Possível a gente sabe que é, né? Com certeza existe um lugar no mundo com 3 cachoeiras. Só que Mas, ela não deve ter encontrado, né? Ela deve ter visto um lugar que tem cachoeira e tudo. Ela foi para o lugar o mais próximo possível do que eles queriam, né? Eles chegaram a combinar o local, o nome de algum local? Acho que não, só falaram sobre as 3 cachoeiras. Porque se eles tivessem combinado um local, o Will podia terminar ali a escola e ir pra lá. Ir tipo pra assim, lá. vou estudar em um lugar e ir embora, tipo, sumir. Uhum. E ninguém ia ficar sabendo de nada. Verdade. Mas talvez só do Will sair da cidade, ele pode ser seguido, né, também. Aham. Apesar de que disseram que os militares acabaram, né? Mas nunca se sabe, né? E todo mundo ficou lá olhando e viu ela sumindo, né? Então acho que todo mundo tem meio que certeza de que ela morreu. É verdade. Inclusive aquela mulher lá. Nossa, mas é um lugar bonito pra onde ela foi. Uhum. Eu moraria num lugar daquele ali. Umas cachoeironas, verdão, assim. Eu gosto do mato, assim. Será que é lá nos Estados Unidos mesmo ou em outro lugar? Não faço ideia. Não parecia, assim, eu não conheço muito dos Estados Unidos, não. Mas não me pareceu que é lá, não. Pareceu que mais na Europa, assim, alguma coisa assim, tipo... Inglaterra, Reino Unido, alguma coisa assim, pra mim.
não faço ideia, porque não sei onde teria um lugar daquele. Nem eu. No Rio de Janeiro teria. No Rio de Janeiro, É. aqui no Brasil teria também, né? Mas ela não iria tão longe. A pé. Pois é, porque como é que ela chegou lá pedindo carona? Como é que foi? Não pode pedir carona. Senão acham ela, né? Uhum. Apesar de que quem ia reconhecer fora de Hawkins também, né? Parece É. que o mundo era Hawkins, já reparou, né? O mundo É. acabando, se desgraçando tudo, caindo tudo do céu e só Hawkins foi afetado. Parece que foi. É verdade, né? É. E eu achei engraçado que aconteceu aquilo lá com a. Qual é o nome da namorada do Lucas, a Ruiva? Eu esqueci o nome dela. A gente acabou de assistir, mas a gente tem problema de memória. Eu esqueci o nome dela. Quando o Vecna capturou ela, a cidade inteira deu uma merda, né? Colidiu tudo lá, colapsou, sei lá o que aconteceu. E alguns anos depois, né, as pessoas não sabem o que aconteceu. Tipo assim, conversando com os outros, não, monstro? Que monstro? O que aconteceu? Parece que ninguém lembra. Tipo, Pois é, ou a mídia de lá deve ter falado que foi, sei lá, um terremoto, alguma coisa assim, porque eu acho que ninguém chegou a ver monstros. Acho que só eles. Pode ser também. Devem ter dito que era, sei lá, É. foi alguma coisa natural, foi um desastre natural. Acho até que aquela menina da rádio, Rocky Robin. Ela fala alguma coisa sobre isso, que falaram que foi um desastre natural, mas que os militares ficaram lá. Tipo, foi um desastre natural, mas os militares agora estão tomando conta do lugar, né? Isso é bem estranho. Suspeito. Se os militares voam no lugar, é porque tem alguma coisa. Desconfie. O militar vai olhar terremoto acontecer? O que ele vai fazer ali? Nada. Eles sabem que não pode fazer nada. Agora aconteceu um negócio. Os militares foram pro lugar e montaram acampamento no lugar e estão tomando conta do lugar. Alguma coisa tem. Sim. E não é desastre natural. Não é. É isso, né? Acabou. Não tem mais nada a dizer. Qualquer coisa a gente faz um outro vídeo conversando sobre isso e é isso. Tem mais alguma coisa a dizer? Não, e se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, alguma coisa para corrigir, porque a gente pode ter falado um monte de besteira. Com certeza. Porque a gente não lembra das coisas direito, então provavelmente a gente deixou passar muita coisa e de repente a gente consegue mais assuntos sobre isso e desenvolve em outro vídeo. Sim. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.